Vamos estudar? Estudar é o seu compromisso aqui com a PUC Minas, não é? Desde que você entrou para o nosso curso, você tem esse desafio de manter em dia o seu programa de estudos. Bem, mas agora nós criamos um ambiente que chama grupo de estudos. O que queremos com esse espaço? Te entregar uma experiência de valor para o pensamento científico. Como a gente passa a desenvolver um tema que a gente gosta, começou a ouvir falar e toma nota e vai buscando as fontes de informações ideais e entendendo como se conectar com a academia. Tem hora que a gente fica assim, tema novo, não tem nada sobre isso. Eu fico pensando, será que é realmente novo ou essa pessoa não acessou as bases de dados que vão levar a informação relevante? Tem coisa que é nova, tem coisa que realmente é inédita, mas ela vai se conectar com saberes, com experiências anteriores, que a gente vai até tendo pela didática que se adota no processo de pesquisa, uma ideia de como interpretar um determinado fenômeno desse momento diante de leis, teorias que foram sendo construídas pelas observações que são atemporais. Elas vão conectar ao nosso tempo, né, em uma linguagem atemporal. Bem, é difícil falar isso quando a gente pensa numa criptomoeda, né? Só que a moeda surgiu em um contexto, quando ela surgiu, qual o papel dela, como ela se tornou uma função estatal, né, de Estado, de moeda nacional, e as moedas internacionais. Então tem sempre um escopo de referência que a gente vai se associando e entendendo como criar essa leitura do cenário que a gente está observando. Então, de certa maneira, vamos trabalhar com fenômenos. E esses fenômenos, eles têm um suporte teórico, um embasamento que permite você conhecer mais. E isso vai te ajudar a sair das camadas iniciais, ter um aprofundamento da leitura, um acesso a bases de dados. Tem uma base de dados, várias, que a PUC mantém, né, que favorece algumas conexões internacionais muito valiosas. E saber explorar essa base de dados, ir até elas, identificar. Então, tem horas que você também está procurando por pessoas que sejam referências em determinado conteúdo. E aí você joga no YouTube e vai buscar. Não tem problema nenhum o YouTube, ele é legal e traz muito conteúdo relevante do momento, mas a gente está sofrendo com de onde essa pessoa fala, qual é a referência dela, quem ela leu, onde ela está sustentando esse conteúdo de valor. E é esse o pensamento científico que a gente vai trazendo na roupagem do grupo de estudos. Nós estamos observando um fenômeno e mergulhando em um contexto que vai nos dar uma sustentação científica, uma capacidade de reflexão crítica, que não esteja tão condicionada ao nosso contexto deste momento, a um lugar onde você ocupa o seu espaço temporal, mas que você pode, né, observar em outro lugar, como está sendo abordado em outro país, que você pode observar numa trajetória de referência em outro contexto do que foi vivido, e assim compondo a sua referência, a sua discussão sobre essa situação. Bem, por isso, os nossos grupos de estudos são dirigidos por professores que estão imbuídos dessa visão da academia sobre a reflexão crítica, né, de explorar o fenômeno diante do pensamento crítico e da metodologia científica. É muito mais do que a BNT, não é isso? A gente está falando aqui de como construir uma hipótese, de como confrontar ideias, de como conseguir analisar um conceito com o outro, fazer comparações, sabendo de onde eles surgiram. Porque senão a gente parte de correntes históricas e teóricas que não têm referência ou pressuposições ideais ao que a gente tem discutido nesse momento, e você faz escolhas que podem comprometer e enviesar a sua interpretação da realidade. Então, essa capacidade que existe de leitura, de interpretação, de achar mesmo, né, uma referência que possa te apoiar, é o papel que a gente tem do coordenador do grupo de estudos nesse ambiente. Por isso, as etapas que a gente tem é entender o que é um processo de pesquisa, o que é esse pensamento científico, e ter acesso às fontes de informação, saber fazer buscas um pouco mais elaboradas sobre conteúdos, entendendo o que é hoje
a publicação científica por meio de artigos, né? Como você acessar bases de dados, de dissertações e teses. Às vezes você precisa achar uma pessoa que é referência em determinado conteúdo para fazer uma temática, para poder direcionar a sua equipe de trabalho em um olhar, em uma direção, e é difícil você localizar essa pessoa. Então nós vamos te ensinar as fontes de informação da academia, aonde, como você faz para achar. Primeiro caminho também, não tem as redes sociais aí, né, onde a gente se conecta, nós temos um padrão de registro das pesquisas produzidas que ficam em uma plataforma que chama plataforma Lattes. E por isso a gente vai te inserir nesse contexto, porque até pensando na continuidade da sua formação, chega um momento que você pensa, né, idealiza um mestrado, uma experiência, um grupo de pesquisa, e ele vai te pedir o Lattes. Então a gente vai te ajudar aqui a construir essa identidade científica para que você possa fazer o registro do seu Lattes. E assim pertencer a um grupo de pesquisa. Depois a gente vai trabalhar as fontes de informação e com isso você vai produzir um conteúdo que respeite a referência de onde foi absorvido aquele conteúdo e como você construiu a sua fundamentação para a interpretação de uma determinada realidade. Estou observando compliance, eu estou sustentando de acordo com o olhar de tais autores, né, e que tem um trabalho muito interessante que eu vi recentemente, publicado na Alemanha, e que me fez pensar, e com ele eu achei uma outra referência que foi feita aqui no Brasil, aplicada ao setor público, e que agora uma interpretação sobre o IBGC, uma pessoa estava analisando sobre os conselhos de administração e chegou com essa publicação científica. Então você vai conectar fontes de informação construindo um texto que dê a base, o olhar sobre como você vê o tema do compliance e quais os recortes que você tem produzido a partir desse estudo, né, que tem sido feito. Compliance é um exemplo, né? E por isso nós vamos te pedir, convidar para que você faça esse referencial e após a realização dele, vamos avançar um pouco mais para que você chegue num modelo de maturidade nesse tema a ser possível desenvolver um seminário para toda a nossa comunidade acadêmica falando sobre esse conteúdo. Então esse seminário vai ser pela ferramenta de interação, né, pelo Teams, e nós vamos permitir assim que você fale para um grupo maior de pessoas, que você discuta com algumas pessoas, que você promova insights e que você transfira, tente, né, demonstrar como tem sido esse tema e sua relevância e como ele se aplica à vivência, ao dia a dia da área contábil. E assim a gente vai fazendo com que aquele seu interesse pelo estudo daquele tema, né, que foi direcionado, é claro, pelo seu orientador, porque a gente tem linhas que vão ser seguidas, então aquele estudo sobre aquele tema, ele possa ser relevante para uma outra pessoa que está chegando, para uma outra pessoa que já passou por aqui. Nós temos aí a presença dos ex-alunos, né, dos profissionais de mercado que estão conectados em nossa comunidade, e eles vão poder observar a sua contribuição em relação a esse tema. E, de certa maneira, né, é muito relevante por você se tornar um speaker, né, uma referência desse tema, alguém que fala à nossa comunidade com a propriedade sobre esse olhar que foi construído diante das leituras que você fez. Então, há de se ter propriedade aqui das fontes de informação para que você possa fazer esse seminário. Também o exercício da oratória, da exposição de ideias, desse desafio que é de lidar com o conceito e a fala sobre ele e a interpretação de um fenômeno. Seguido a isso, nós vamos fazer um registro sobre, a partir dessa compreensão que eu tenho, o que está valendo a pena continuar com esse tema, né? Que pesquisa eu poderia fazer sobre esse tema? Quais são os próximos caminhos? O que seria de interessante que ainda não foi feito e que é um projeto relevante para a nossa instituição seguir com uma pesquisa? Então, é um protagonismo seu, de propor um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa, ele pode ser voluntário, que você vai fazer, se você quiser, né, submeter para os organismos
de pesquisa, você vai poder continuar com a orientação de um professor, quem sabe até dar sequência até o seu trabalho de conclusão de curso, ou ele vai ser também uma opção remunerada pelo Probic, que você pode submeter e assim ser contemplado com uma bolsa. Ou você também pode achar outras fontes de financiamento, né, que até a sua própria atuação profissional venha a ser favorável para a construção de um projeto. Geralmente, a gente tem assim, muitas oportunidades para quem tem pensado ideias novas e construir um percurso metodológico, conseguir identificar qual que é o cronograma, como poderia ser feita essa pesquisa, o que traria neutralidade para a análise desses dados é muito relevante para a gente desenvolver, então, esse pensamento científico. Por isso, te convido a essa dedicação ao tema, à busca do seu aprendizado, que conta com um processo de protagonismo e autonomia, né, mas uma direção do seu orientador dentro do tema que vai ser tratado. Um excelente momento de grupo de estudos para o aprendizado, considerando a relação muito sinérgica e relevante da forma de se desenvolver pesquisa acadêmica com uma aplicação relevante aos fenômenos que observamos no mercado de trabalho.